64, houve o golpe militar, derrubaram o João Goulart pela força e destruíam a nascente democracia brasileira que se construía na década de 50 e início de 60, com Juscelino e tudo mais. Bom, aqui em Caratinga os dois grandes partidos eram o PSD e a UDN. E esses dois partidos se posicionaram entusiasticamente a favor do regime militar, ou seja, a favor do golpe militar que derrubava a democracia brasileira. Então, se você vê a ata da Câmara Municipal de Caratinga, você vai ver como que os políticos de Caratinga se posicionaram totalmente a favor, saudando entusiasticamente esse regime. Não é? Então, você tem essa participação de Caratinga através da política oficial. Isso quer dizer que todo o povo concordava com isso? A gente vai ver, no decorrer dos anos, que não era assim. Quer dizer, você tinha algumas manifestações, pessoas, grupos, que se posicionavam diferente do posicionamento dos políticos. E, assim como no Brasil, nesse primeiro período da ditadura, que a gente pode chamar assim de 64 a 68, não é? Você teve no Brasil a grande resistência de massa dos estudantes nas ruas, nas praças, nas universidades lutando. Caratinga fez eco com esse movimento estudantil aqui, através dos centros estudantes, que criavam um canal de ligação entre esse movimento estudantil, que acontecia principalmente no Rio de Janeiro, onde você teve a passeata dos 100 mil, que marcou profundamente a luta contra a ditadura desse período. Caratinga, então, é o movimento estudantil, que o movimento estudantil aqui era eminentemente um movimento secundarista, ou seja, não existia faculdades ainda em Caratinga. Então, os centros estudantes eram uma organização secundarista que organizava os estudantes, principalmente do secundário, que era do ensino médio hoje, não é? Que era muito ativo. E no meio desse movimento dos estudantes, é que você tem, dentro das escolas, e principalmente no Colégio Estadual de Caratinga, você tem esse debate mais aberto das ideias, não é? E você tem, então, o surgimento de pessoas, de jovens estudantes de Caratinga, que começam a ganhar consciência do que estava acontecendo no Brasil e se posicionam. Então, o Grupo Caratinga ele é formado por pessoas que, dentro das escolas, começaram a ganhar essa consciência e se encontrarem, lerem, trocarem livros, não é? E buscar um posicionamento. Aqui mesmo, eles não fizeram muitas coisas, não tiveram uma ação. Teve uma ação que foi mais pictórica, né? Uma coisa assim mais simbólica, que foi pegar uma bandeira da União Soviética, colocar no morro aqui de Caratinga e criou todo um rebuliço na cidade. Mas, em termos de movimento de massa, de pessoas, de organização, de ações concretas, não houve. Esse grupo que nasce aqui, ganha consciência, abraça essas ideias de combater esse regime aqui, eles vão expressar isso em outros lugares onde eles vão estudar, fazer faculdade, não é? Então você vê Vitória, Mira, Vitória, outro Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quer dizer, cada um vai e se torna, todos eles se tornam pessoas jovens, combativos na luta contra o regime militar e passam a ser identificados pela repressão. E como é que era essa repressão? É importante a gente saber. Mas como é que eles sabiam que esses meninos aqui de Caratinga tinham essas ideias e que eles trocavam essas ideias e que eles tinham esse posicionamento? Você tinha o Serviço Nacional de Informação, é o SNI. Ou seja, o SNI era uma estrutura de Estado burocrática, que era o centro do poder, não é? No regime militar, mas ele tinha braços no meio do povo, tinha informantes. Então, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro dos clubes, dentro da maçonaria, aonde fosse, você tinha pessoas que
ali buscavam informações para passar para o regime militar, ou seja, para o Serviço Nacional de Informação. Então, essas pessoas foram identificadas pelo SNI e depois foram chanceladas, ou seja, deram o nome de Grupo Caratinga, e quando prenderam esses meninos, esses jovens, nas suas ações nas capitais, eles começavam: você é do Grupo Caratinga, porque você conhece, porque você, o que você acha do fulano, porque eu votando, o que você fazia? Né? Quando eles foram vítimas aí da repressão, da prisão, da tortura, eles foi perguntado a eles exatamente sobre o Grupo Caratinga. Então, o Grupo Caratinga ele representa essa primeira fase da resistência ao regime militar, que parte dos estudantes, e eles são fruto desse movimento aqui em Caratinga, basicamente em torno do que acontecia nos centros estudantes. Tá certo? Era a nossa paixão comum. Nós todos líamos muito, nós todos pensávamos muito, nós todos estávamos muito inquietos. E a gente, por sorte, a gente se conheceu. Porque a gente podia não ter se conhecido, mas a gente se conheceu. E esse conhecimento, para mim, foi assim uma epifania. Epifania é quando uma porta se abre e você vê além do que você está vendo ali naquele horizonte. E eu pude ver além, quer dizer, o que era o Brasil em 1970, o que era no começo de 70, né? Era um país entrando na pior fase da ditadura. Mas exatamente nessa passagem do pior momento, foi exatamente quando nós decidimos aqui em Caratinga, perguntar assim: será? Será que nós queremos isso para o país? Será que nós aceitamos isso para o país? E éramos todos crianças demais. Nós éramos muito jovens. Olha, esse foi um processo assim, bem espontâneo, mas eu fui conhecendo, por exemplo, a Maria Sena. Eu conheci, embora não estudasse no curso noturno, eu conheci, certo? Aí na cidade, certo? E foi a Maria Sena que me indicou alguns livros para ler no início, livros de caráter político, livros assim, mais voltados para questões do socialismo, coisa desse tipo. Me aproximei muito de um grupo assim, menor, né, que incluía o José Lourenço Sindra, o Joaquim, que nunca mais eu vi, nunca soube dele, eles perdemos os contatos, e o Valtair de Almeida e a custódia Selma Sena, a Selma. Então esse grupo de 4 se relacionava com outros grupos aí que foram construindo a nossa identidade enquanto pessoa, né? E aí era uma vida muito interessante, porque nós nos destacávamos no curso noturno como aqueles que pensavam, aqueles que tinham alguma formulação na vida, né? Que escreviam os textos mais críticos. Nos reuníamos para estudar, fazer estudo coletivo, né? Trabalho em conjunto. A gente vivia fazendo seminários na escola, baseado nessa experiência comum, né, desses 4 estudantes. Na verdade, o grupo tinha vários subgrupos, né? E eu e a Selma ficamos inseparáveis, né? Ficamos inseparáveis. Depois era eu, o Romário e a Selma juntos o tempo todo. O mais interessado mesmo assim na leitura de filosófica, né? Kant, né, Schopenhauer e tal, onde eu comecei a ouvir o nome dessas pessoas e tal, até chegar no Karl Marx e tal, foi o Sindra. O Sindra ele era muito interessado em filosofia, né, ele e o Joaquim Valeriano. E ele me emprestava alguns livros, né. Às vezes eu pegava na biblioteca do colégio também, alguns livros, comecei a ler, me interessar muito por livro. Quando eu fiz o científico, Sindra, Romário, Joaquim, Valtair e eu, e depois a Mirinha, formamos um grupo de estudo formal mesmo, para ler Marx, o Capital, a ideologia alemã, o Manifesto, ler Nietzsche, a genealogia da moral, ler Sartre, vários livros de Sartre, e outros autores. Caio Prado Júnior,
formação econômica do Brasil. Ele trabalhava já, o Romário, acho que ele gastava o dia dele todo comprando livro que a gente dividia com a gente. Ele falou assim, olha, seu irresponsável, a polícia está procurando comunista aqui, se eles vierem aqui em casa, nós estamos fritos. Você já pensou? Meu pai pegou todos os livros, queimou, fez uma fogueira enorme e jogou tudo no rio Caratinga. Um livro passava, todo mundo lia, depois a gente se reunia num domingo, num sábado, e discutia. E tinha assim sempre alguém que tinha visto uma coisa que o outro não tinha visto. Eu sempre ficava muito impressionada com a capacidade de elucubração e de pensamento, de conclusão que o Sindra tinha. O Sindra, de todos nós, era o mais pobre. Ele era, né, trabalhava desde criança na prefeitura e tinha estudado com muita dificuldade. E ele era gênio. Assim, eu achava o Sindra um gênio físico hoje. A Selma era também assim, uma pessoa que a sensação que eu tinha que era superdotada, porque lia às vezes o mesmo livro que eu, ela chegava a conclusões e eu falava, vem cá, deixa eu ler de novo, porque eu não tinha percebido isso. Era de filosofia, literatura estrangeira, literatura nacional. Ler Jorge Amado, né? Em geral, a gente começava sempre esses grupos de leitura com Jorge Amado, que era aquele livro que fala que vinha uma luzinha lá no fim aí você avista uma luzinha lá no alto do morro, aí você pensa que é um lobisomem, um fantasma, e você vai ver a sua mãe, né, com a vela na mão. Era que ele estava comparando, fazendo uma metáfora, que era o socialismo chegando, né? Então, que todo mundo tinha medo. Aí, na hora que vê, é uma coisa boa, né, para o povo. Era da biblioteca do estadual, era da biblioteca do Colégio Caratinga, era a Sena que mandava para a gente também. Quando a Maria Sena chegava, ela... chegou a Sena. Aí todo mundo ia conversar para saber de notícias. Quando a gente conseguia que alguém fosse ao Rio de Janeiro, a gente pedia o Jornal do Brasil, porque aqui só chegava o Estado de Minas. E o Jornal do Brasil tinha mais informação. A gente lia cada vírgula do Jornal do Brasil para encontrar informação. Nós éramos furadores desse bloqueio. Aí nós trocávamos esses livros. Alguns a gente comprava, que alguns havia livros que não era proibido. É verdade. Tinha alguns que não era proibido. Outros era. Outros a gente conseguia esse livro através de alguns de nós. Geralmente eu conseguia através da Maria Sena. Tinha que ficar pouco tempo, porque logo tinha que passar para o outro, que passava para o outro, que passava para o outro. E a gente tinha um grupo de estudo formal mesmo. Olha, eu acho que essa forma de troca de livro em si já constituía quase que um grupo, né? Se a gente for pensar assim. Porque tinha o grupo dos que não liam e o grupo dos que liam. Se quiser caracterizar como grupo, isso. O grupo dos que liam era afoito, cego atrás do livro e tal. E quem emprestava, às vezes, para quem você tinha que entregar o livro, o espaço de tempo era muito pequeno. Então você tinha que pegar o livro e rachar em cima lendo, né? Para entregar naquele tempo exato. E tinha umas coisas assim incríveis. Eu me lembro que tinha de ler o livro e botar o livro na porta da casa para o outro chegar e pegar, porque as famílias também eram muito... muito cheio de não é entender isso, porque você abre a porta 4 horas da manhã para entregar um livro para uma pessoa, não podia, né? Então a gente acabava de ler, botava o livro encostado na porta, a outra pessoa já sabia a hora, aquela hora, ia lá, pegava o livro para ler. Era de tão fissura que a gente era de leitura, né? Então, em 65, nós já nos reunimos para estudar e já ficávamos discutindo, mas que história é essa, né, de ditadura? Por que isso? O que está acontecendo, né, com o mundo, com o Brasil, com a cidade? E aí a gente lia muito os clássicos do socialismo, né? Lia muito sobre a União Soviética, lia muito sobre os países do leste europeu. Procurávamos fazer correspondência com as embaixadas, a gente descobria o telefone, o endereço, pedia material. Então, o mundo socialista que tinha
embaixada no Brasil, correspondia com esse grupo de Caratinga, né? Esse grupo de estudantes de Caratinga. Naquele momento a gente estava em contato, a gente, né? Mas a gente não tinha exatamente entrado numa organização. Eu acabei entrando numa organização partidária através de um outro caratinguense, o Gustavo do Vale. Quando o Gustavo veio aqui a Caratinga passar um feriado, eu o conheci e comecei a conversar e a gente se identificou como da mesma tribo, né? E aí eu fui à Vitória com ele, conhecer os amigos dele e vi que que lá era um movimento organizado e grande. Fiquei conhecendo a Mirinha, que foi o meu primeiro contato com esse grupo, foi Mirinha, né? E eu suponho que esse grupo, ele surgiu de forma bastante espontânea, não foi planejado, certo? Surgiu no contexto, naquele contexto histórico, certo? Contexto histórico, eu diria, contexto da ditadura militar no Brasil e contexto da Guerra do Vietnã. Não era um grupo organizado partidariamente, né? Nós éramos interessados em cultura em geral, em política. O nosso estudo aqui era teórico, baseado em livros, essas coisas, mas eu vi a cena como uma pessoa com visão um pouco mais prática. Eu tinha uma visão meu interesse era mais geral, certo? De formação, né, de filosófica, política, mas é mais geral. Então por isso que eu vi ela nesse aspecto mais engajada do que eu. A leitura era focada, já era ideológica. E os livros eram já ideológicos. E, na verdade, assim, tinha, claro, a gente lia Sartre, lia milhões de coisas que caíam na mão. Mas, no meio desses livros, tinha livros que eram os livros de história econômica, livros de... A gente tinha uma base boa, teórica boa, daqui de Caratinga para isso. A gente fazia essas reuniões lá na casa do Sindra, uma casa muito pobre. Lá que a gente fazia tudo isso, as bandeiras e tal. Essa bandeira vermelha de foice e martelo, a gente fazia tudo lá. Nós pensamos assim, vamos fazer uma provocação aos militares. Comprávamos pano vermelho e de noite a gente pintava a foice e o martelo na bandeira e arranjava um pedaço de pau e de noite subíamos o morro e fincávamos a bandeira lá. E de manhã o Sindra vinha trabalhar e ele ficava na janela olhando a bandeira. Até que subia lá um policial, um militar, sei lá, e tirava a bandeira. Olha, as bandeiras, nós fizemos 2 bandeiras, em épocas diferentes. Uma delas foi a homenagem a Che Guevara, a morte de Che Guevara, certo? A gente fez Viva Che Guevara. E a outra bandeira era uma bandeira vermelha, com a foice e o martelo, e essas bandeiras geralmente eram feitas na casa da Sena. Uma dessas bandeiras foi confeccionada na minha casa. Tinha uma mesa lá, uma mesa grande no meu quarto, né, onde eu estudava e tal. E a gente esticava, compramos o pano vermelho e tal, esticamos na mesa. E eu mesmo desenhei a foice e o martelo e tal, ali, bem desenhadinho e tal. E naquela época, nós pensamos na seguinte ação, não sei se chama ação, na seguinte proposta política: tirar a bandeira do Brasil do mastro do pelotão do exército e substituir a bandeira por uma bandeira que nós mesmos fizemos, que era a bandeira vermelha com a foice e o martelo. Enfim, era isso. Esse grupo tinha umas 2 ou 3 pessoas do grupo que participaram. Era o Romário, parece que Valtair, certo? Eu participei, a Sena. Um participava com a compra do tecido, outros participavam na confecção.
e outros conseguiram colocar a bandeira lá, certo? À noite. O programa da rádio é que foi que trouxe a polícia. Então, eu não foi o programa da rádio, foi alguém que gravou, certamente, levou. Eu não procurei saber isso, mas não tive nem tempo de pegar sobre isso, porque logo em seguida depois eu fui presa. Mas eu sei que o programa, aí foi a primeira vez que eu fui chamada, então, com a polícia, e foi um dia inteiro, né? Foi a primeira vez que eles deram uma prensa, vamos dizer. Aí eu fiz de boba, tal, não sei o quê, que eu não... Eu tinha me dito que o general estava fazendo isso, que o exército estava fazendo aquilo e tal, mas eu não sabia direito, mas não colou, não. E eu fui fichada. E fizemos um panfleto também. Esse panfleto falava assim: abaixo a ditadura, você, burguês, que está travancando o nosso caminho, prepare-se que o seu dia chegará. E espalhamos em todas as casas que tinha em volta ali da rua, da prefeitura, assim, e preparando o espírito. E lá tinha uma máquina de datilografia, né? E a gente arrumava uns carbonos, né? 3 carbonos, assim, 3, quanto desse para pegar, né? Que as letras fossem legíveis, né? E começava, eu datilografando, fechava a porta com o maior medo, e começava ali a datilografar os nossos textos. Eram mensagens bem curtinhas, né, e tal. O que aconteceu em seguida é que o Exército mandou alguns militares aqui para investigar que história era essa, o que estava acontecendo, que núcleo armado é esse que tem aqui e tal. Mas não descobriram nada. Mas era uma coisa assim que surgia quase que espontânea, mas como assim, como achava que isso causaria algum impacto, certo? Mas no momento. Que o momento era um momento de luta contra a ditadura em escala nacional, né? A gente pensava, fazendo alguma coisa aqui em Caratinga deve causar algum impacto, certo? Essa manifestação chamaria a atenção, né, da população aqui. Então o objetivo era este, certo? Não sei se eram manifestos. Eles era denúncia, né? Era denúncia, mas eram panfletos ideológicos de denúncia sobre a situação. E aí a gente criou aquele jornalzinho H2O2, que é claro que esse nome foi pensado pelo Sindra, que era água pesada para fabricação de bomba atômica. O jornal tratava de assuntos sociais, certo? Questão da realidade social do momento e período político-social, certo? Certo? Então tinha vários artigos de forma bastante crítica uma crítica da ditadura, certo? E uma crítica, digamos, social do momento. Havia uma opressão tão grande, uma escuridão tão grande naquela época, que a gente era todos jovens. Na ditadura, você não tem saída. Eu não tinha outra saída, a não ser entrar numa organização, porque eu tentei entrar no diretório acadêmico, me candidatar para o diretório acadêmico, e eu fui proibida. O presidente lá, o diretor da minha escola no Espírito Santo me chamou e falou que o SNI tinha vetado meu nome. Eu nem sabia que o SNI estava lá atrás de mim, né? Como eu nem sabia que o SNI estava aqui, atrás da gente, né? Então, aí tem esse processo emburrecedor. Você só tem um caminho, não tem 2, não tem 3, né? Então, a gente era contra o regime e alguns entraram nos partidos, outros não entraram, mas não tinha muito outra saída. E a partir de então também, ela também foi para Vitória, né? E foi quando houve essa participação, né, na militância política, né? Então, eu estava tudo pronto para eu ir para o Rio, né? Porque o Wagner, Maria das Graças e tal, era por lado de lá que eu caminhava. Eu já tinha ido no Rio 2 vezes. Eu tinha contato. O Romário foi para Brasília. Eu tinha contato com o Romário. Eu tinha contato com o Voltair em Brasília, certo? Eu tinha contato ainda com a Selma Sena, com a Maria Sena. Bom, aí eu fui para Vitória e em Vitória eu me envolvi, militei e tal. E aí fui presa no final de 72.
Em 72 eu fui presa. Eu tinha acabado de engravidar e eu fui presa com 1 mês de gravidez. Passei 3 meses na prisão e foi um período muito violento. Um período curto e mais violento. Ao sair da prisão, eu tinha 39 quilos e estava grávida de 4 meses. Você era sequestrado, né? Normalmente, né? Levado para um local que você não sabia onde era, né? No caso foi em Vitória mesmo, né? E aí, quando você cai, você sente, parece que o mundo caiu também, né? Você, de certa forma, você teoricamente estaria preparado para aquilo acontecer a qualquer hora, mas nunca, a realidade é sempre diferente daquilo que você imagina, né? E a história não foi muito diferente das de outras pessoas, né, que caíram naquela época, né? Aquela rotina de tortura de sempre que todos nós passamos, né? A gente foi preso, Orlando e eu fomos presos em Cuiabá. Aí 10 dias depois chegou um avião de militares lá da FAB para buscar a gente. 23 de junho de 73, 1973. Chegaram em nossa casa, né, no nosso apartamento, em Brasília, portando metralhadoras escondidas em esses sacos de cereais, né? E vasculharam o apartamento todinho, à procura de... Quando encontravam livros, né, confiscavam tudo, todos os livros, até dicionário os caras levavam, né? Fiquei sabendo que me ligaram aqui de Caratinga que ele havia sido preso com um amigo dele em Fabriciano, né? E passado alguns dias, a polícia me prendeu na minha residência em Belo Horizonte e levou para o DOPS, né? E aí eu fiquei preso 23 dias. Aí me perguntaram também sobre a Sena, falaram que ela levava pessoas que tinham que sair para o exílio e voltavam e tal, que ela tinha sido presa, muito torturada, que ainda estava lá. Isso me dava mais pavor ainda, sabe? Eu fiquei presa e então, sobre o resultado da tortura, assim, eu fiquei bastante mal, né? E fisicamente, eu cheguei a não andar, né? Então, eu fiquei um tempo no Hospital Militar de Brasília e aí descobriram que a cicatriz, assim, as coisas de tortura não curavam. Mais importante até do que dizer o que aconteceu lá na prisão, né, que é uma coisa dolorosa para todo mundo falar, é importante dizer o seguinte: o Gustavo ficou preso 1 ano, passou um longo período, o Gustavo do Vale aqui de Caratinga também, um longo período em isolamento. O Marcelo, com quem eu me casei, pai do meu filho, também ficou em isolamento. E eles foram colocados para enlouquecer. Eles foram colocados em celas mínimas, que não tinha como tomar banho de sol, eles não tinham como andar, eles tinham 2 passos, acabava a cela, no Regimento Sampaio, lá na Vila Militar, Marechal Deodoro. Então a tortura maior foi mesmo mais de espancamento mesmo, né? Fraturaram 3 costelas e o externo fraturado, né? E foi mais, até hoje eu tenho um certo déficit auditivo de muito telefone, né? Foi mais da tortura física mesmo, sabe? E sem falar as mentais também. Mais tortura mental, psicológica. Uhum. E o medo. Eu fui sequestrado pelo Exército Brasileiro e desaparecido durante 40 dias, com um capuz assim, na cabeça. Eu tinha um fusquinha, levaram o meu fusca comigo dentro. E aí passei por umas sessões de torturas, interrogatórios, e eles queriam entender o que eu fazia, né, em Brasília,
convivendo com aquele tanto de gente maluca, e aquele tanto de gente perigosa, né? Porque todos eram perigosos, por um lado e pelo outro. Né? E aí fui torturado para dar conta de coisas que eu não sabia. E a minha relação com a Sena era, digamos, a relação mais perigosa que existia, porque a Sena tinha uma militância na VPR. E aí sofri bastante lá por causa disso. E ela também, ela foi presa também na mesma época. E nós somos os últimos a sair dessa leva de prisões, com mais de 100 pessoas presas em Brasília. E a gente descobriu que eles nos colocaram como Grupo Caratinga, né? E durante o meu interrogatório perguntaram muito por Selma, Romário, Sindra, todo mundo, Valtair. Quer dizer, eles perguntavam de cada um, né, do período. E eu falava, eram meus amigos. Eu dizia a verdade, eram meus amigos. Aí houve uma debandada, assim, essa turma da Sena foi para a Venezuela, com o ex-marido que ela tinha, outros foram para Portugal, alguns foram para o México, e eu, mais 2 amigos, fomos para a França. Por isso é tão importante que os torturadores paguem pelos crimes que eles cometeram, para que não haja mais tortura no país, para que o nosso país, que é tão lindo, não tem vulcão, não tem nada, um povo tão amável e tal, não sei o quê, não tenha tortura, por exemplo, no Brasil, né? Eu saí de casa para vir para cá, e eu saí de casa chorando, e aí eu, pensando na minha cabeça, a única frase que ficava o tempo todo é assim: nós éramos jovens, nós éramos poucos, nós estávamos certos. Nós estávamos completamente certos. A sensação de olhar para trás e saber que você estava certo é uma sensação muito gratificante. A cidade nos deu isso, nos deu essa capacidade de olhar para trás e nos reencontrar e falar: caramba, nós sonhamos e os sonhos se realizaram de certa forma. A gente sabe hoje que é todo um longo processo, depois cada um fez um caminho, hoje talvez a gente tenha muita divergência entre nós, mas que importância tem isso? A democracia é divergência. A ditadura é que é burra, é que coloca de um lado todos os contra, do outro lado todos a favor, né? A ditadura é que é emburrecedora. A democracia, ela é rica, ela é diversa, ela é provocadora, ela é provocativa, né? E a gente queria isso, a gente queria ser capaz de pensar e sonhar e querer e mudar e influenciar. A gente queria ser ouvido, a partir de Caratinga a gente queria colocar nossa voz. E hoje, quando eu olho todos nós tão bem-sucedidos na sua vida profissional, cada um fez um caminho, cada um fez a sua trajetória tão bem-sucedida, e eu penso, nós demos certo também. Nós estávamos certos e demos certo. Então, eu acho que essas conquistas elas têm um largo tempo para percorrer, porque uma ditadura, ela atrasa o país em uma rapidez incrível, e para você recuperar é um tempo muito maior. Então, eu acho que a gente tem que continuar na luta, assim. E não acho que ficou parado depois de nós, não. Teve o pessoal que derrubou o Collor, né? Teve todo esse movimento ficha limpa. Então, quer dizer, está continuando. É a forma da luta que está sendo diferente, mas a forma também da pressão, da repressão que a gente teve, hoje em dia não temos mais, né? E também de dizer o seguinte, uma coisa de dizer aos mais jovens, quando acontece, e tomara que jamais aconteça com o Brasil, uma coisa como aconteceu conosco naquela época, quando isso acontece, a resistência acontece em cada pedacinho de chão. Cada estudante que diz não, cada jovem que diz não, não aceito, cada livro que alguém lê, cada ideia que é escrita, é assim que se forma a resistência. A resistência se faz assim. Então, aqui em Caratinga, nós estávamos resistindo. Então, acho que todo mundo que resistiu em qualquer frente, seja ela operária, seja ela sindicato rural, seja ela comunidade eclesial de base, seja no que seja, nas organizações armadas, nas organizações políticas, nos movimentos sociais, tem o mesmo valor. Nós não ficamos parados. Era um ato de arbítrio, era um ato de violência, era um exército contra um povo, né? Então,
eu acho que era um ato de coragem e acho importante que isso seja disseminado, principalmente pelas escolas, né? Porque se você fica sabendo o seu passado, você tem condição de enfrentar o futuro e tem condição, sobretudo, de que isso nunca mais se repita, porque, como não é esquecido, nunca mais se repita. Eu acho que toda a luta que nós fizemos e todo o sofrimento que a gente teve foi bom e para que isso pudesse acontecer. Eu acho que se a gente não tivesse resistido, o Brasil não... Eu tenho certeza disso. O Brasil não estaria como está hoje. O Brasil só está do jeito que está porque nós resistimos. Senão eles tinham passado em cima da gente com rodo, né? Então, a resistência, né, do povo brasileiro contra a ditadura foi que levou à democracia. Justiça com a história da nossa cidade. Mais do que homenagear vocês, é fazer justiça com essa cidade, com essa história que vocês construíram aqui, que vocês abriram caminho. Vocês eram crianças, 18, 17, 19 anos. Eram crianças. E vocês, jovens, crianças praticamente, ao encontro do livro das ideias, disseram primeiro não que essa cidade deu a esse regime. Vocês disseram esse não, esse caminho nós não queremos, esse caminho a juventude não aceita, porque a juventude sempre abraçou as grandes causas desse país. A história das grandes lutas desse país sempre esteve presente, os estudantes, a juventude brasileira. Isso está registrado aí em vários locais, em vários anais, em vários livros. Então eu fico muito orgulhoso de ser cidadão caratinguense. Eu quero dizer que muitas lutas sucederam a de vocês, dentre elas a eleição do João Bosco, aqui como governo popular, a eleição de Fabinho, que marcou uma virada importante, os movimentos populares que nasceram depois, nesse coreto mesmo lá em cima, a juventude de Caratinga fazia o seu show pelas diretas já, contra pela anistia, vários movimentos surgiram. Mas o primeiro não foi dito por vocês. Então, esse é um sentimento de um caratinguense, um cidadão caratinguense, que quer dizer a vocês, muito obrigado pela coragem, obrigado pela força. Ousar lutar, ousar vencer. Esse é o sentimento que nós carregamos.